nosso tema do Congresso, com este título: Igreja, Povo Trinitário, Portador de Esperança. Antes de mais nada, uma premissa. Na verdade, eu me faço aqui porta-voz de uma reflexão sobre este tema, já feita pelo nosso conhecido teólogo Piero Coda, em um outro momento, há pouco tempo atrás. Então, com alegria, eu quero emprestar a minha voz para trazer a reflexão que ele faz sobre este tema. Uma segunda premissa que eu quero lembrar é que é muito importante entendermos que, dependendo da visão global de igreja que nós temos, vai depender o nosso modo prático de viver e trabalhar pela igreja. Um exemplo: se alguém concebe a igreja, sobretudo como uma dimensão, somente com uma dimensão espiritual, então ela vai valorizar a liturgia, a piedade popular, né? Tudo aquilo que se refere à dimensão de contato com Deus. Mas se alguém entende a igreja como sinal, instrumento do reino de Deus, então o seu modo de agir também vai levar em consideração as situações concretas que o mundo de hoje vive, né? Então, esta é a pergunta que está no início desta reflexão. Qual é a compreensão de igreja que brota do carisma da unidade? Que consequência traz esta visão? Então, justamente, Piero Coda responde a esta questão tratando três itens. Primeiro, a igreja é povo de Deus nascido da Trindade. Depois vamos explicar as partes. A segunda parte da sua reflexão é a necessidade de uma, entre aspas, escola para formar o povo de Deus nesta visão de igreja, povo trinitário. E depois, numa terceira parte, ele se pergunta: mas qual deve ser o método, o conteúdo, quais são as condições para que de fato possa acontecer, né, esta igreja, povo trinitário, portador de esperança, como é o título do nosso congresso. Vamos então à primeira parte: Igreja, povo de Deus, nascido da Trindade. Esta expressão, povo de Deus, nascido da Trindade, ela condensa tudo aquilo que o Concílio Vaticano II, especialmente em Lumen Gentium, afirma sobre a identidade da igreja. E é também uma chave de leitura para compreender todos os outros documentos do Concílio Vaticano II. E esta expressão, igreja, povo de Deus, nascido da Trindade, revela duas coisas. A primeira, a igreja é o mistério que brota do mais profundo abismo do amor de Deus por nós. E a igreja é o sujeito histórico comunitário chamado a tornar presente como sal, luz, fermento, este amor de Deus pela humanidade. Então, as duas dimensões que estão presentes, né? Olhando para a origem, povo que nasce da Trindade, então referência a Deus, e é também confiada a ela a missão de ser
sal, luz, fermento para o mundo. A palavra mistério, ela significa o desígnio de Deus sobre a criação e a história manifestada em Jesus. É como São Paulo usa esta palavra. Então, Jesus Cristo, feito homem, ainda estamos neste tempo de Natal, temos bem presente, né? Tudo aquilo que estamos celebrando. O Filho de Deus se fez homem, habitou entre nós, viveu entre nós, foi crucificado, ressuscitou, envia o dom do Espírito Santo, que é derramado sobre nós, para que esta semente de vida nova germine e produza frutos na história. Então a igreja, de fato, é o realizar-se do reino de Deus, do qual ela é germe e início. É o número 8 da Lumen Gentium. Então a igreja é sacramento, sinal e instrumento de Cristo, da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Isso está no número 1 da Lumen Gentium. Então este é o mistério da igreja, o segredo da sua vida e a finalidade de sua missão. Ela nasce da Trindade, vive da Trindade, é chamada a endereçar toda a história da humanidade rumo à Trindade. Então aqui está o sentido profundo daquilo que nós vivemos, a fé, a esperança, o amor, que animam e plasmam toda a nossa vida. Sabe, quando a gente pensa fé, esta contemplação, gratidão, louvor, abandono confiante e fidelidade criativa ao desígnio de Deus, ao amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O amor que é a vida que brota do Pai, que se manifesta no Filho, que é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. Vida vivida no amor recíproco para com todos, a começar com os mais pobres e marginalizados. Esperança que é uma perseverança na missão de semear fraternidade e a paz com todas as forças, em todos os lugares, na certeza de que, apesar dos muitos obstáculos, as derrotas, os nossos erros e pecados, o desígnio de Deus vai se realizando e se cumprirá nos modos e nos tempos que Ele conhece e realiza. Então, aqui nós já podemos dizer que temos a identidade da igreja. Ela é uma identidade de relação com a Trindade e com o reino de Deus. A identidade da igreja não é autorreferencial, ela não foi feita para si mesma. Ela é toda relação para com a Santíssima Trindade, da qual nasce, de onde recebe a sua vida, a sua forma, e é para quem ela está encaminhada. E ao mesmo tempo, a identidade da igreja é para ser germe, início, sinal e instrumento do reino de Deus na história. É claro que já desta compreensão de igreja decorre para nós uma série de atitudes que vão plasmar a nossa existência como cristãos, como discípulos de Jesus, conscientes e responsáveis que somos chamados a ser. E aí então, Piero Coda, ele procura apresentar as características da igreja como povo trinitário. E apresenta 6, que agora veremos. A primeira característica da igreja, entendida como povo trinitário, que nasce da Trindade, é que a igreja é um sujeito histórico comunitário. É preciso lembrar aqui que no Antigo Testamento, Israel
é compreendido como o povo da aliança e da promessa. E depois o Novo Testamento usa a expressão a igreja como povo da nova aliança. E o Concílio Vaticano II sublinha que a igreja, enquanto é povo de Deus, é um específico e reconhecível sujeito histórico comunitário. Então, é o tornar-se visível, histórico, eficaz na vida de uma comunidade, daquela novidade de vida que vem da Trindade. Então, é um sujeito histórico, como tantos outros presentes na sociedade, mas ela é um sujeito histórico singular, único, porque tem as suas raízes em Deus. É, na verdade, povo de Deus, isto é, povo que pertence a Deus. E basta lembrar, nos primeiros tempos da igreja, os documentos, aquela carta a Diogneto, se diz claramente que o povo de Deus, ele se distingue dos outros pelo estilo de vida que o qualifica e é orientado à unidade da fraternidade. Vive para levar esta vida recebida de Deus para todas as culturas e em todas as situações. Uma segunda característica deste povo trinitário, igreja como povo trinitário, é que todos são iguais, discípulos do único mestre. Então, sendo filhos, todos filhos e filhas do único Pai, somos irmãos e irmãs, discípulos do único mestre Jesus. E isto se nota com clareza quando se lê a Lumen Gentium. O primeiro capítulo fala do povo de Deus, e somente depois, nos capítulos seguintes, vai falar do ministério ordenado, dos leigos, das pessoas de vida consagrada. E este é um fato decisivo, importante, porque de um lado exige a superação do clericalismo. Isso é, no sentido, a igreja clerical, no sentido, a hierarquia manda, o povo faz, obedece. Por outro lado, também é preciso superar o reivindicalismo, no sentido de que os leigos tomam, invertendo os papéis. Não, a igreja, ela precisa ser vivida na lógica da comunhão. Todos são iguais, discípulos do único mestre, chamados a viver os ministérios, os carismas, as vocações específicas, os estados de vida, mas este é um grande desafio da igreja hoje, esta vivência como o povo de Deus, aonde os leigos são protagonistas na presença nas realidades do mundo como sinal e instrumento do reino de Deus. Terceira característica é a igreja nascida da Trindade é povo peregrino. O caráter peregrinante do povo de Deus significa que, para usar uma imagem, a imagem que poderia ser, vamos dizer, pensem, uma fortaleza. Uma fortaleza é algo estável, com grandes muralhas, com defesa, que se coloca numa atitude de defesa de quem pode chegar. Pensem numa tenda ágil e hospitaleira. Então, para dizer assim, a igreja povo peregrino, ela é uma tenda que se monta facilmente e que se pode desmontar e logo ir para frente, mudar. Então, isso significa o caráter peregrinante. A igreja não é uma fortaleza estável, nesse aspecto aqui, parada num único lugar,
né? Mas é chamada a ser, ela é povo de Deus, peregrino, então ela vai contextualizando historicamente, culturalmente, o seu modo de ser, o seu modo de agir. Devemos sempre estar abertos e prontos à conversão. E de fato o documento de Aparecida fala até de conversão pastoral. É preciso, e não pode se pensar, sempre foi feito assim, então temos que continuar. Não, nós somos povo de Deus em caminho. E aí então entra uma palavra que o Papa Francisco tem usado, né? Povo de Deus em caminho, então a palavra sínodo, que literalmente significa caminho juntos. E o Papa diz, sínodo é o novo nome da igreja. A igreja é caminhar juntos. Então aí é necessária uma conversão sinodal do nosso modo de ser e de agir como igreja. Para o Papa Francisco, esta é a tarefa principal da igreja no terceiro milênio. E de fato já está convocado o próximo sínodo da igreja, será sobre a sinodalidade. Sendo povo peregrino, a igreja está sempre numa situação de êxodo. O Papa usa a expressão igreja em saída. É uma instância que nos interpela decisivamente. É o convite expresso da carta aos Hebreus. Saiamos fora do acampamento ao encontro dele, carregando a sua humilhação. Então a igreja é povo de Deus em saída. A quarta característica é a igreja é universal, significa formada por todos os povos da terra. Então, um aspecto desta expressão, igreja formada por todos os povos da terra, significa que a igreja não é uma realidade uniforme que mortifica as identidades, mas ela se exprime em uma diversidade de experiências, de culturas, de ritos, de formas de expressão e encarnação da vida da Trindade. Podemos dizer que é como um arco-íris de cores no qual se refrata a única luz do Evangelho. E outro aspecto é que todas as expressões históricas da fé, as várias confissões cristãs que ainda não estão em plena comunhão entre elas, assim como também todas as autênticas tradições religiosas, também as positivas e sofridas buscas e encarnações de humanismo, não são estranhas à igreja, não são sem significado para a chegada do reino de Deus. Então, a ordenação a este fim, da qual fala o concílio, carregam já em si o selo da vinda de Jesus e da ação do Espírito Santo. Quinta característica, presença em todos os âmbitos da vida social e da cultura. O povo de Deus, da Trindade em caminho na história, orienta tudo na direção da justiça, da fraternidade, da paz, da unidade. É o reino de Deus. O agir nas realidades terrenas tem um significado essencial na missão da igreja. E aí eu quero trazer literalmente uma passagem da Gaudium et Spes, outro documento do Concílio Vaticano II, que fala justamente desta presença da igreja no mundo. E diz assim: o Verbo de Deus, por quem todas as coisas foram feitas, e que se encarnou e habitou na terra dos homens, entrou como homem perfeito na história do mundo, assumindo-a em si mesmo e em si recapitulando todas as coisas. Ele nos revela que Deus é amor. Ao mesmo tempo nos ensina que a lei fundamental da perfeição humana, e portanto da transformação do mundo, é o mandamento novo do amor.
Aos que acreditam na caridade divina, certifica estar aberto o caminho do amor para todos os homens e não ser inútil o esforço para a instauração da fraternidade universal. Justamente para dizer que a igreja está presente em todos os âmbitos da cultura, da vida social. Última, sexta característica, a índole escatológica do povo de Deus. O fato de que este povo peregrino na história está trabalhando pelo reino de Deus, mas o seu olhar se eleva até o céu e tem consciência de que a morte não tem a última palavra. Sem esta esperança, a igreja não é completamente sal da terra, luz do mundo, para toda a humanidade. Então, empenhar-se na história com todas as nossas forças é essencial. Mas a última palavra é a palavra de Deus. Então, o mistério da igreja como povo de Deus, da Trindade, implica esta visão escatológica da história. Então, concluindo esta parte, é oportuno relembrar novamente, sempre Lumen Gentium, com aquela imagem do povo de Deus, que recorda, reenvia a outra imagem de corpo de Cristo. O fato de que a igreja é chamada a ser visibilidade histórica de Jesus, a sua expressão concreta e perceptível, na qual somos todos, nele, membros uns dos outros. Então, relembrando o que eu falei até agora, as 6 características da igreja entendida como povo trinitário. Então, a igreja, sujeito histórico, comunitário, todos são iguais, discípulos do único mestre, igreja, povo peregrino, igreja universal, formada por todos os povos da terra, quinta, a presença em todos os âmbitos da vida social e da cultura, e sexto, a índole escatológica do povo de Deus. Tendo presente esta visão de igreja, Piero Coda, na segunda parte da sua reflexão, faz esta pergunta: é preciso formar o povo de Deus para viver como povo da Trindade. E ele recorda Yves Congar, um grande teólogo que logo após o Concílio Vaticano II, ele chamava já a atenção, dizendo: é necessário superar a visão estática e centrada na obediência à hierarquia, que existia antes do concílio, e passar a uma espiritualidade de comunhão. Essa expressão, eu penso que todos nós recordamos, que João Paulo II, na carta Novo Milênio Ineunte, ele usa exatamente esta expressão. A igreja é chamada a ser casa e escola de comunhão. Vejam, casa e escola. Então, precisamos formar-nos nesta visão de igreja comunhão. E o número 43 da carta Novo Milênio Ineunte justamente diz: este é o grande desafio do terceiro milênio, se quisermos ser fiéis ao desígnio de Deus e corresponder às expectativas mais profundas do mundo. Então, o que significa isto? Novamente, permitam-me, eu leio o número 43, ao menos uma parte, onde está presente o que significa ser formado, ou formar-se, a viver como igreja, povo trinitário. Então, o Papa João Paulo recordava, dizendo assim:
Antes de programar iniciativas concretas, é preciso promover uma espiritualidade de comunhão, elevando-a ao nível de princípio educativo em todos os lugares onde se plasma o homem e o cristão, onde se educam os ministros do altar, os consagrados, os agentes pastorais, onde se constroem famílias e comunidades. Então, espiritualidade de comunhão significa, em primeiro lugar, ter o coração voltado para o mistério da Trindade que habita em nós e cuja luz há de ser percebida também no rosto dos irmãos que estão ao nosso redor. Espiritualidade de comunhão significa a capacidade de sentir o irmão de fé na unidade profunda do corpo místico, isto é, um que faz parte de mim, para saber partilhar as suas alegrias e os seus sofrimentos, para intuir os seus anseios e dar remédio às suas necessidades, para oferecer-lhe uma verdadeira e profunda amizade. Espiritualidade de comunhão é ainda a capacidade de ver, antes de mais nada, o que há de positivo no outro para acolhê-lo, valorizá-lo como dom de Deus. Um dom para mim, um dom para o irmão que diretamente o recebeu. Então, espiritualidade de comunhão é criar espaço para o irmão, carregando juntos os fardos uns dos outros. E o Papa Francisco, quando esteve em Lopiano, no ano 10 de maio de 2018, ele justamente recordou isto. O carisma da unidade é um estímulo providencial e uma ajuda poderosa para viver esta mística evangélica do nós. Isto é, caminhar juntos na história dos homens e das mulheres do nosso tempo, como um só coração, uma só alma. Então vejam que a espiritualidade da unidade, ela nos ajuda a ser aquilo que a igreja nos convida. Nos próximos dias, ouviremos também outras colocações que vão nos ajudar a entender qual é o conteúdo desta formação necessária para sermos, de fato, igreja, povo trinitário, portador de esperança para o mundo de hoje. Obrigado a todos por terem me ouvido até aqui.